Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Fate Stay Night. Crônicas do Caos capítulo 12. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 12, Defesa e Poder. Dia das finais. Foi um dia brilhante e barulhento para Konoha. Os vários VIPs e daimyos, incluindo alguns kages de aldeias estrangeiras. Todos estavam conversando animadamente sobre quem eles mais gostariam de ver. Desde o segundo filho do Yondaime, o último Uchiha, em termos de ser um shinobi ativo, os filhos do Kazekage Yondaime, a neta do Tsuchikage Sandaime, finalmente, o misterioso primogênito do Okage Yondaime, que, segundo rumores, estava desaparecido apenas para retornar. Foi um espetáculo e tanto, mas também uma chance para as aldeias demonstrarem seu poder, já que pelo menos um shinobi de cada aldeia principal, exceto Kiri, estava participando. Enquanto isso, o Okage cumprimentava a Dikumo e Onoki de Iva. Embora as tensões estivessem piores com este último, Onoki achou melhor aparecer, pois demonstraria grande força a Iva, além de apoiar sua neta, que enfrentará Sakura Haruno. Ela é considerada uma das kunoichi mais fortes da turma deste ano, além de ser uma garota civil. Era raro que kunoichis modernas se tornassem ninjas competentes em vez de irem atrás de garotos bonitões. E havia o Kazekage que, por algum motivo, usava azul em vez de verde e mantinha o rosto coberto por um véu, como se estivesse escondendo algo. Quase como se nunca tivesse conhecido os outros kages antes. Esperava que ele tivesse um motivo perfeitamente válido para usar aquele véu e que não houvesse nada de suspeito nele. De qualquer forma, era hora de Minato anunciar os exames Chunin e começar. Foi um discurso longo e prolixo sobre ser uma competição amigável e para todos exibirem sua força. Não havia nada de realmente especial nisso nem nada que valesse a pena mencionar. No chão, 14 aspirantes a Chunin permaneciam de pé. Ao final da primeira rodada, apenas metade deles seguiria em frente. Isso mesmo, apenas metade, aparentemente por razões inexplicáveis que não podem ser reveladas. Dozuki Nuta foi marcado como desaparecido quando, na realidade, foi encontrado brutalmente assassinado. Se houvesse uma conspiração, esperava-se que fosse aquela que Orochimaru estava tramando junto com Suna, e não algo maior e muito pior. Konoha não precisava de mais problemas para lidar além do potencial ataque. No terreno, Genma teve que assumir o cargo de inspetor, já que Ayachi Gekko foi encontrado ferido e não conseguiu completar sua tarefa. Ok, todos, exceto Neji Uga e Menma Uzumaki Namikaze, por favor, saiam do local. Genma ordenou. Enquanto todos saíam, Neji preparou sua postura suave de punho, enquanto Menma usou uma postura aleatória destinada a usuários de Kenjutsu, apesar do garoto ter se recusado a aprender a arte. Você está pronto para levar uma surra de uma lenda, Neji? Perguntou Menma arrogantemente. Não, porque não é meu destino perder para um tolo arrogante. Pois aqueles com forte convicção e vontade têm o poder de mudar seu destino e sua história. Vocês perderão para mim, Menma. Neji disse com frieza. Estou muito orgulhoso do meu filho, disse Isashi com um sorriso que assustou algumas pessoas, já que ele se parece muito com seu irmão gêmeo, que não sorri. E fico feliz que ele não seja arrogante como o filho do Minato. Embora, por algum motivo, eu me sinta melhor sabendo que você e a Hitomi estão bem ao meu lado, irmão, disse Yashi, sentindo que seu coração deveria estar vazio. Hitomi Hyuga passou o braço em volta da filha mais nova. Preste muita atenção, Anabi. É assim que o shinobi com convicção luta, disse ela à filha. Sim, mãe. Anabi disse enquanto Hinata silenciosamente torcia por sua prima. Anabi, você não está feliz por estarmos sentados com toda a nossa família? Diz Hinata, enfatizando a palavra completamente. Por que você está tão feliz, irmã mais velha? Perguntou Anabi. Eu realmente não sei, eu senti que deveria haver uma razão para eu estar deprimida, mas não estou. Hinata respondeu, sentindo-se estranha.
Luta igual ao cânone, menos a história triste, já que não aconteceu nesta dimensão. Surpreendentemente, Menma conseguiu vencer confiando em seu chakra Biju e reabrindo seus pontos Tenketsu. Neji ficou inconsciente e Menma foi declarado vencedor. Alguns suspiraram, sabendo que ele e sua irmã dependiam demais daquele chakra. Graças ao fato de que ele aumentava seu lado selvagem e que o chakra era muito potente, Neji não seria capaz de bloqueá-los tão bem. Zeref e Samui, por favor, me encontrem para o início da próxima partida, anunciou Genma. Nas arquibancadas, Semiramis aplaudia para o filho, enquanto Albedo usava um dedo de espuma. Aquiles e Robin também podem ser vistos carregando montes de comida e bebida que fariam Shoji salivar. Infelizmente, Albedo só compartilhava com sua família próxima e seus cachorros se eles se comportassem. Kushina provavelmente era a que mais gritava, torcendo pelos filhos e neto para se orgulhar. Provavelmente ajuda o fato de Zeref e Naruto estarem lidando com alguém de Kumo, e Kushina não necessariamente tem bons sentimentos sobre aquela vila. Chute a bunda dessa vadia, Zeref. Eu quero ver sangue. Kushina gritou, fazendo várias pessoas se afastarem dela. Minato pareceu envergonhado pela explosão de sua esposa. Tenho certeza de que ela não quis dizer nada ofensivo, Raikage, disse ele, tentando parecer apologético. Estou surpreso que ela não tenha eliminado nenhum ninja de Kumo em uma escala tão grande quanto você, Okage. Onoki disse, acreditando que Kushina tinha motivação para fazer isso. E, acho que é daí que minha neta herdou, murmurou Minato. Enquanto isso, Zeref seguiu para o centro logo depois de Samui. Prontos? Comecem! Anunciou Genma. No piscar de olhos, Samui ativou uma armadura de raios semelhante ao Raikage e desapareceu. Zeref ergueu uma sobrancelha e virou a cabeça com um sorriso e uma risada. A próxima coisa que se sabe é que Zeref é atingido por um jato e jogado derrapando no chão. A progênie do caos continuou a rir enquanto ele se levantava sem nenhum sinal de dano. Eu esperava muito mais de uma faca de cozinha cega, zombou Zeref. Você vai se arrepender dessas palavras, disse Samui ao aparecer bem na frente dele. Receio que não. Zeref disse enquanto segurava seu pulso e canalizava chamas negras para a outra palma. Inferno explosivo negro. Ele disse antes de bater a palma da mão em seu abdômen. Samui foi então lançada a centenas de metros de distância, em direção a uma parede. A loira curvilínea não teve tempo de suspirar por pelos quando Zeref apareceu de repente à sua frente. A próxima coisa que Samui percebeu foi que ela foi jogada no chão e atingida por um soco poderoso de um punho aprimorado por demônios. Proctor cancela a luta, ela não aguenta mais ficar de pé, disse Zeref. Depois de alguns instantes, Samui tentou se levantar, mas recebeu um golpe que a manteve no chão. Por mais brutal que fosse, não foi preciso mais força para ela se manter no chão. Genma viu isso e teve que declarar Zeref o vencedor da luta. Vencedor Zeref. Genma anunciou. Enquanto a multidão aplaudia a demonstração de força, ninguém ficou mais satisfeito do que Semiramis, que estava sorrindo o tempo todo. Meus filhos nunca deixam de me orgulhar, afirmou Semiramis. Aquela vagabunda peituda demorou demais. Quero ver alguém nocautear o tio Arashi, disse Albedo enquanto enchia a boca de bebida. É isso mesmo. Esse é meu neto. Kushina gritou. Qual é o problema dela com os ninjas de Kumo mesmo? Rob ousou perguntar. Albedo deu de ombros, mas sabia que era algo sobre a infância de sua avó. Seja lá o que fosse, se Kushina merece retribuição, ela pode tê-la na forma de seu irmão e seu pai derrotando aquelas mulheres de Kumo. Isso foi brutal. Posso ver que ele é filho do meu tio. Shirou comentou enquanto Sabera assentia. Com o Kage eu esperava mais da sua Konoichi Raikage. Onoki disse com uma risada. A suspirou. Eu também, acho que Samui se distraiu. Não pensei que minha sobrinha fosse perder a concentração daquele jeito, disse ele. Significa apenas que você precisa se preparar para o pior. Principalmente para o inesperado e como ele pode te destruir, acrescentou Onoki, referindo-se secretamente aos Iraishin. Minato riu nervosamente ao notar a referência.
Durante todo o tempo, esperaram o que pareceu um século para a próxima partida. Claro, Minato sabia que Kakashi se atrasaria e já havia chamado alguns Zabu para procurá-lo. Para evitar o atraso, decidiu adiar a partida. Pelo menos para ver melhor o que Orochimaru estava aprontando. Para um gênio, seria de se esperar que ele usasse as cores certas. É claro que os kanjis e as vestes no estilo Kage são simples o suficiente, já que nunca mudam. Mas por que diabos ele estava de azul? Azul não é para o Mizukage. O Kazekage é verde. Com isso, ele simplesmente disse a Genma para adiar a partida, apesar de irritar os outros dois Kages. Embora ninguém tenha notado Orochimaru se mexendo através do disfarce, quase como se sentisse uma dor muito estranha no abdômen por motivos que desconhecia. De volta à arena, Temari vs Shikamaru igual ao cânone. Próxima partida, Naruto Uzumaki Namikaze vs Karui, sem sobrenome também. Genma perguntou: sobrenomes são para os fracos? Gritou já que ele também não tinha um. Tentando ignorar isso, Naruto apareceu em um redemoinho de chamas negras, vestindo um colete verde escuro preto e calças cargo com algumas chaves presas a elas. Karui saltou para fora da área do competidor e pousou com a espada em punho e apontada para ele. Ambos os competidores estão prontos? Comecem! Genma anunciou enquanto Karui avançava em direção a Naruto com sua espada. Naruto rapidamente convocou a guarda da verdade e a buscadora de juramentos para o seu lado, bloqueou a espada e tentou apunhalá-la. Karui conseguiu se desviar, mas Naruto rapidamente se esquivou e a acertou como uma joelhada. Enquanto se recuperava rapidamente, Karui canalizou raios em sua espada, causando vários choques unilaterais que levaram à ruína. Naruto não tinha paciência para lutar contra alguém muito mais fraco que ele. Ao contrário do Berserker, até Mordred e aquele Berserker de cabelo rosa eram muito mais fortes que ele. Com isso em mente, ele aumentou sua velocidade e bloqueou todos os ataques antes de derrubar a espada dela. Depois de desarmá-la, ele não deu a Kumo Kunoichi muito tempo para respirar, largou a espada e o escudo e começou a socar e chutar todas as áreas que ela não bloqueava antes de jogá-la contra a parede. Karui foi teimosa e formou os selos para o assassinato eletromagnético, apenas para Naruto absorver o ataque. Canalizando os braços em ondas giratórias, ele controlou o poder e as correntes antes de estender os dedos indicador e médio em sua direção e eletrocutá-la. Karui ficou tão hipnotizada pela estranha técnica que foi atingida de frente. Ok, eu sei quando estou derrotada. Karui foi interrompida quando Naruto correu até ela e começou a socar sua cabeça contra a parede. O que você está fazendo? Eu já desisto. Ela gritou. Não sei porquê, mas por algum motivo isso é por vingança. Naruto gritou enquanto continuava socando o rosto dela na parede. Enquanto isso no cânone Naruto Shippuden, Karui parou de bater em Naruto após o primeiro soco e deu um pulo para trás, assustada. Sentindo um poder estranho, ela se ajoelhou e abaixou a cabeça. Desculpe. Por favor, não me machuque. Implorou Karui. Naruto e Sai se entreolharam confusos sobre o motivo pelo qual a Kunoichi estrangeira de repente implorou por sua vida. De volta a esta dimensão. É isso mesmo, não pare. Kushina gritou. Alguém deveria pará-lo. Perguntou Aquiles. Não sei qual é o motivo, mas tenho certeza de que aquela mulher merece ser atacada pelo meu pai, afirmou Albedo como se fosse uma questão de negócios. Ok, chega. Podem guardar para o segundo round, disse Genma enquanto tentava afastar Naruto de Karui. Vencedor. Naruto Uzumaki Namikaze. Anunciou, enquanto apenas batia na testa. Sakura Haruino e Kurotsushi, por favor, juntem-se a mim para o início da próxima luta, disse ele enquanto a arena era esvaziada. Enquanto isso, fora da aldeia. Ei, Otto. Isso é seu? Perguntou um ninja de Suna enquanto apontava para um ornitorrinco verde. GR, disse o ornitorrinco. Alguns ninjas de Otto e Suna se reuniram ao redor dele. É só um animal idiota. Ignore-o, disse um deles. O que um ornitorrinco está fazendo aqui? Perguntou um ninja a Otto. Talvez tenha se perdido.
E você, rapazinho? O ninja de Suna foi interrompido por um soco no rosto. O ornitorrinco. Eles disseram em choque enquanto todos os invasores sacavam suas armas. O ornitorrinco começou a colocar um chapéu marrom. Perry, o ornitorrinco. Todos gritaram enquanto Perry começou a brigar com todos. De volta aos exames um pouco mais tarde. Sakura Haruino e Kurotsushi, por favor, juntem-se a mim para a próxima rodada, pediu Genma quando as duas Kunoichi chegaram para encontrá-lo. Ambos os lutadores estão prontos? Comecem! Anunciou. Com o tempo, Sakura conseguiu desferir alguns bons golpes e proporcionou uma boa defesa com sua liberação de terra. No entanto, a liberação de lava de Kurotsushi conseguiu pôr fim a isso, pois ela não tinha força suficiente para destruir suas defesas no início. Sakura provou ter uma força decente para uma genin e se mostrou proficiente em taijutsu. Tudo acabou quando se tornou uma batalha de ninjutsu. No entanto, ninguém pode dizer que a ruína de Sakura foi a falta de ninjutsu, já que ela ainda foi capaz de resistir à luta. Embora Sakura não tivesse habilidades suficientes para merecer a promoção, foi o suficiente para impressionar um certo Sanmilesma que só viu potencial bruto e pronto para ser colhido. Shizune, acho que vejo uma nova aluna surgindo, disse Tsunade. Shizune assentiu. Talvez ela esteja mais equipada para sua superforça e invocação, Tsunade-sama. Ela disse concordando. O único problema real são as reservas dela. O controle é bom, mas não o suficiente para uma usuária profissional de linhagem. Tsunade disse, já que Sakura ainda tinha algumas falhas, mas nada muito sério. Vencedor, Kurotsushi. Genma anunciou enquanto Sakura esfregava seu abdômen machucado enquanto mantinha a cabeça erguida. No entanto, o sorriso arrogante de Kurotsushi nunca deixou seu rosto. Isso não significava que ela escondesse os sinais de dor. Como poucos puderam ver, Sakura, afinal, deixou alguns danos temporários nela. Agora Shinohaburami vs Kankuro. Genma disse. Eu desisto. Kankuro disse, o que fez o inspetor concordar. Faremos uma pausa de 20 minutos antes de passar para a próxima rodada. Genma disse, ignorando as muitas pessoas que exigiam a luta de Sasuke. As arquibancadas. Naruto desapareceu em um clarão e reapareceu silenciosamente ao lado de Semiramis. A rainha Asriel sentiu e sorriu antes de deitar a cabeça em seu ombro. Naruto a abraçou e a puxou para um beijo. Você não está entretida, minha querida rainha? Naruto perguntou. Semiramis colocou a mão sobre o peito. Não totalmente, eu não me importaria de ver você esmagar um oponente mais forte, ela respondeu. Então você deveria ter estado lá quando eu lutei contra o Berserker. Ele era muito mais formidável do que alguns desses ninjas, disse Naruto enquanto acariciava seus lindos cabelos antes de olhar para cima. Mas talvez eu pudesse convencer o Raikage a lutar comigo, disse ele, fazendo-a rir. Eu preferiria que o tio guardasse a demonstração pública de afeto para si mesmo, disse Shirou enquanto cobria os olhos. Eu preferiria que ele não se intrometesse em nossos relacionamentos, disse Arthur ao se lembrar de Jiraiya, deixando para ele aqueles livros de Isha em seu quarto de hóspedes, junto com um bilhete. Aprenda a ser homem. Esses bebês vão te ajudar, garoto. Jiraiya saber corou ao se lembrar que tivera com Shirou algumas semanas antes. As duas mantiveram o tom profissional e descartaram a ideia como uma forma de saber reunir a mana necessária para atingir seu verdadeiro potencial. Pelo menos agora ela conseguia se mover mais rápido, tinha maior tempo de reação e mais força em seus ataques. Infelizmente, como serva, isso era o máximo que ela conseguia alcançar, já que não conseguia treinar adequadamente além de manter os sentidos aguçados. Arthur ainda conseguia aprender novas habilidades ao despertar para um novo poder. No geral, era meio confuso explicar e entender. No entanto, isso não significava que ela se sentisse menos estranha perto do seu mestre ou de qualquer pessoa próxima a ele que perguntasse se algo estava acontecendo. Para piorar a situação, Naruto consegue distinguir emoções e mentiras da verdade, o que foi sua última lição. Isso só tornou ainda mais difícil manter o caso em segredo.
Você acha mesmo que precisamos levar aqueles 2 servos conosco? Saber perguntou enquanto olhava para Albedo. Me abane. Albedo ordenou enquanto Robin pegava um leque e começava a balançar com força. Você vai bater nela, seu idiota. Disse Aquiles enquanto o leque voava das mãos de Robin. Albedo suspirou. Rapazes, vocês podem ser um pouco demais, disse ela antes de bocejar. Aquiles, abra espaço no seu colo. Eu quero me deitar. Me avise quando uma boa luta começar, disse ela enquanto se deitava sobre ele como uma cama e apoiava as pernas no colo de Robin. Aquiles suspirou, feliz por ela estar descansando em vez de ser exigente. Enquanto isso, Robin começou a admirar a beleza de Albedo. Enquanto isso, se culpava internamente por sua estupidez e por só ter se reunido como punição. Acho que pulei na frente da flecha em vez de pular para longe, pensou Robin. Cuide da sua vida, arqueiro. Espere, o quê? Pensou Aquiles, sentindo de repente um certo ciúme por algum motivo estranho. E agora, Zeref vs Menma Uzumaki Namikaze. Genma anunciou, o que fez Albedo se sentar. Acho que a luta do meu irmão mais novo terá que servir por enquanto, disse Albedo. A arena Zeref limpou a túnica preta e a faixa branca ao chegar. Menma parecia arrogante enquanto jogava um ninjato nas mãos como se fosse uma brincadeira de festa, antes de quase uma se cortar quando a lâmina se abriu e se cravou no chão. Zeref riu, sabendo que tamanha arrogância seria uma vitória fácil. Os 2 lutadores estão prontos? Lutem. Genma anunciou enquanto Menma rapidamente criava 10 clones e fazia 9 deles irem atrás de Zeref. Zeref riu ainda mais enquanto derrotava habilmente cada clone com um único golpe. A progênie do caos sabia muito bem das intenções de seu tio. Então, ele ficou parado ali enquanto via Menma correndo em sua direção com um Rasengan apoiado por um clone. Tio tolo. Zeref disse enquanto recebia o ataque e caía de costas. Proctor, é ponto. Menma foi interrompida por outra risada. Arrogância é tudo o que vejo. Você não consegue nem aperfeiçoar a técnica do avô. Como alcançaria a vitória tão facilmente? Perguntou Zeref enquanto Menma se enfurecia. Por que você não fica abaixado? Perguntou Menma enquanto fazia vários outros clones e os fazia disparar várias bolas de fogo em Zeref. Zeref riu baixinho enquanto os atacava com uma muralha de fogo. Papai disse que se importava com você, tia Nori. Para onde foi o amor? Perguntou ele, desviando de vários socos. Não há mais amor para dar, disse Menma enquanto tentava aplicar um Rasengan nele. Dá para ver que tem mais. Não seja tímido, provocou Zeref enquanto pisava na cabeça de Menma. Bastardo. Menma gritou antes de formar alguns selos de mão. Estilo vento. Balas de ar. Ele gritou. Zeref estendeu a palma da mão e criou uma muralha de fogo para deter o ataque. Quando a batalha se acalmou, ele foi bombardeado por vários clones que realizavam um estranho ataque sincronizado. Embora Zeref tenha caído no chão, ele rapidamente se levantou e destruiu cada clone antes de golpear o tio no rosto algumas vezes e chutá-lo no estômago. Você é cego, tio. Talvez isso abra seus olhos, disse Zeref antes de dar uma cotovelada na nuca de Menma. Menma tentou se levantar, mas desabou. Droga, ele murmurou. O vencedor é Zeref. Genma anunciou enquanto Menma era levada pelos médicos. Que pena, pensei que conseguiria alcançá-lo, disse Zeref antes de se virar para os competidores. Semiramis estreitou os olhos enquanto observava os competidores restantes. É melhor meu sogro parar com essas provas antes que meu filho enfrente meu marido. Sem dúvida, Zeref é poderoso, e ainda mais poderoso se Albedo decidir cooperar com ele em uma batalha. No entanto, Naruto nunca foi de se conter em uma luta séria. Eles provavelmente destruiriam esta pequena vila se saíssem, analisou ela enquanto observava a batalha continuar. Antes da próxima batalha, o redemoinho de folhas se formou no meio da arena e revelou Kakashi e Sasuke de costas um para o outro, de braços cruzados. Minato revirou os olhos diante da atitude ridícula, e foi somente graças às informações de Naruto que ele não desclassificou seu aluno.
Embora fosse de se esperar que alguém que se tornou Jounin aos 13 anos tivesse a decência de chegar na hora. Estamos atrasados? Kakashi perguntou. Sim. Todos na arena gritaram. Você tem sorte que o Hokage decidiu ser indulgente só uma vez. Acho que isso significa que você pode ter sua luta contra o Gaara agora, pirralho. Genma disse enquanto Sasuke sorria. Veja, até mesmo o Hokage sabe que não deve negar o direito de um Uchiha. Sasuke disse arrogantemente. Eu me pergunto o que Obito está pensando quando vê os membros do seu clã desse jeito. Kakashi pensou com um suspiro enquanto se esquivava do outro Jounin. Gaara logo apareceu em um redemoinho de areia. Os dois competidores estão prontos? Perguntou Genma. Ambos assentiram. Comecem! Gritou ele. Um pouco mais tarde Sasuke subiu na parede e fez vários selos de mão. Logo, uma bola de raio surgiu em suas mãos, seguida pelo som de pássaros cantando. Kakashi ergueu os olhos arregalados e deixou cair o livro. Aquele pirralho roubou meu jutsu, disse Kakashi, parecendo horrorizado. Sabe, eu ficaria chocada se você ensinasse isso a ele de qualquer maneira, mas, Kakashi, eu meio que esperava que você ensinasse algo imprudente a ele. Semelhante a Gai ensinando os portões a Lee, disse Kurenai. Lee precisa atingir seu potencial e não se deixa levar pelo poder de Kurenai. Sasuke é ponto. Muitas coisas, e a maioria delas não é boa, disse Kakashi enquanto seu aluno idiota corria para atacar Gaara. Sasuke desceu a uma velocidade impressionante, mas ainda estava abaixo do nível de Rock Lee. No entanto, estava além do que a maioria dos genins e civis conseguiria acompanhar. No entanto, eles ainda conseguiam ver sua expressão arrogante e presunçosa enquanto ele aplicava a técnica no domo impenetrável de Gaara. Eu ganhei, perdedor. Chidori. Sasuke gritou enquanto tentava bater a mão na cúpula. Apenas Gaara previu essa técnica com antecedência, com seu olho flutuante de areia. Então, o Jinchuriki Shibi impediu qualquer dano ao seu corpo com uma parede de areia para deter Sasuke. Infelizmente para Sasuke, essa técnica não era necessariamente fácil para o seu nível de habilidade, nem fácil de controlar. Sasuke não se preocupou em registrar esses fatos, pois viu seu braço preso em uma parede gigante de areia. Com Gaara se esforçando para soltá-lo, Sasuke conseguiu se salvar com o jutsu de relâmpago mais básico que Kakashi lhe ensinou. Isso mesmo, o maior Jounin da vila decidiu ir com calma e usar o básico para ensinar manipulação elemental. Claramente, o aluno estava errado, já que Sasuke copiou o Chidori em Honda quando despertou para seu Sharingan. Então, usando seus princípios básicos para o bem, Sasuke sobreviveu a uma possível amputação, mas ainda levou uma surra depois de ser atingido pela areia. Mãe não está nada feliz, Sasuke Uchiha. Seu sangue seria uma ofensa para ela, disse Gaara antes de fazer um punho gigante de areia e acertá-lo no torso de Sasuke. Genma examinou o corpo de Sasuke e declarou inconsciente. Sasuke Uchiha não pode continuar, o vencedor é Gaara. Anunciou Genma, enquanto muitos civis vaiavam. Agora, Temari vai descer e encontrar Gaara para a próxima luta. Perguntou ele. Proctor, eu também perco. Temari disse com medo de que seu irmão a matasse. Genma suspirou. Gaara, vencedor por omissão. Anunciou ele enquanto Gaara retornava às arquibancadas. Nas arquibancadas, Albedo bocejava. Muito decepcionante, para dizer o mínimo. Se eu não estiver entretida nos próximos minutos, quero que vocês dois briguem, disse ela aos seus dois homens. Tanto Robin quanto Aquiles começaram a soar com a ideia de serem forçados a uma batalha de gladiadores. Nenhum dos dois queria lidar com a progênie do caos em uma luta. Principalmente porque ela os obriga a usar coleiras de escravos, nas quais precisam completar cada pequena tarefa que ela lhes dá. Agora, Naruto Uzumaki Namikaze e Kurotsuchi podem me encontrar para o início da próxima rodada? Genma perguntou enquanto Albedo se levantava rapidamente. Sim. Albedo disse animadamente enquanto se sentava e acidentalmente dava um soco no casal. Semiramis riu da empolgação da filha. Enquanto se perguntava o quanto a luta poderia ser emocionante.
Aquela garota diva parecia se sair bem. Isso deixou a rainha assíria se perguntando o quão justo seu marido jogaria durante a partida. Aquela lava parecia perigosa e provavelmente a única coisa que poderia feri-lo, a menos que ele conseguisse superá-la em velocidade ou criasse uma camada para impedir o dano. Olhando para baixo, ela viu o bebê Shirou dormindo em seu embrulho, com protetores de ouvido especiais para abafar os barulhos altos. Semiramis ficou feliz em saber que seu filho adotivo permaneceria em paz, apesar da confusão. Além de ignorar os olhares de desgosto dos aldeões, ela também conseguia ouvir os insultos vindos deles. Ela zombou dos sons. Seria a Síria ou não seria o lar de Naruto? Semiramis os teria despedaçado com suas correntes e os teria deixado sofrer com seus venenos menos mortais, porém mais dolorosamente dolorosos. Ou pelo menos teria assistido Naruto despedaçá-los como fez com aqueles bárbaros que tentaram tomar a Síria para si tantos anos atrás. Os dois lutadores estão prontos? Comecem! Genma anunciou enquanto Kurotsuchi fazia vários selos de mão em rápida sucessão. Estilo lava. Jutsu do selamento de pedra de cinzas. Kurotsuchi gritou enquanto cuspia um pouco de cinzas que envolviam Naruto. Você está acabado, Namikaze. Vai embora. Disse ela enquanto concentrava seu chakra para espremer a vida dele. Você está falando sério? Você nem está me queimando, está me esmagando, disse Naruto enquanto era cercado pelas chamas negras de seu Eublase, que queimavam a contenção. Assim está melhor, disse ele, enquanto se livrava das amarras. Kurotsuchi rosnou enquanto fazia mais selos de mão, estilo terra. Jutsu de punho de pedra. Ela disse enquanto seus dois braços estavam cercados por pedras enquanto ela avançava em sua direção. Naruto riu baixinho enquanto esperava que ela o golpeasse. Semiramis revirou os olhos ao ver o marido sendo esmurrado. No entanto, ele não caiu, mas acabou agarrando um dos punhos antes de esmagar a mão de pedra até que sua carne verdadeira ficasse exposta. E não parou por aí, Naruto começou a apertar a mão de Kurotsuchi, fazendo-a uivar de dor. Kurotsuchi apontou a outra mão coberta de pedra e tentou socar a cabeça dele. Infelizmente, ela foi lenta demais, pois seu oponente disparou raios da ponta do dedo e explodiu seu punho de pedra. Muitos civis ficaram boquiabertos ao ver a mão ensanguentada de Kurotsuchi, causada pelo dano causado pelo raio. Kurotsuchi aplicou toda a força e pressão que tinha para chutar Naruto para longe e saltar no ar. Estilo de fogo. Míssil dragão de fogo. Kurotsuchi gritou na esperança de queimar o pirralho Namikaze por humilhá-la. Naruto sorriu enquanto invocava uma de suas muitas lâminas finas. Contra-ataque total, disse ele, dispersando o fogo. Jutsu do clone da terra. Kurotsuchi fez alguns sósias, pois esperava confiar em táticas e números. Naruto olhou ao redor. Eu sempre desejei poder fazer cópias de mim mesmo, disse ele, antes de rir como um louco. Mas duvido que Shirou e Semi consigam lidar com mais de um de mim. Disse ele, usando sua velocidade aprimorada para perseguir cada clone antes que pudessem atacá-lo. Onde ele está? Uri. Kurotsuchi caiu de joelhos enquanto segurava o abdômen e olhou para cima para ver o sorriso selvagem de Naruto. Eu venci, Kuro-chan. Mais sorte na próxima. Naruto disse antes de nocauteá-la. Vencedor, Naruto Uzumaki Namikaze. Anunciou Genma enquanto a maior parte da plateia aplaudia Naruto, que estava deixando a arena. E agora um breve intervalo antes de começarmos as semifinais, acrescentou. Hora do intervalo, preciso esticar as pernas, disse Albedo enquanto se levantava e entrava para procurar uma barraca de comida. Shirou também decidiu se levantar. Vou pegar alguns lanches. Vocês querem alguma coisa? Ele pergunta a Saber e Arthur. Não, obrigado, Shirou. Saber respondeu enquanto Arthur concordava com a cabeça. Ei, eu também quero ir, disse o pequeno Gil enquanto seguia Shirou. Assim que saíram da arquibancada principal, a arena inteira tremeu por 10 segundos antes de ficar tão fria quanto as terras áridas de Uki no Kuni. Shirou e Gil conseguiram se livrar da sensação e aquecer seus corpos, mas se perguntaram o que teria causado a era do gelo. Para sua surpresa, Kushina olhava ao redor com curiosidade.
Alguém estava me abanando. Kushina perguntou ignorantemente. E nas arquibancadas, Okage, o que foi isso? Por que ficou frio de repente? A perguntou, assim como Onoki. Minato começou a coçar a cabeça timidamente. Se for o que eu penso, então algo provocou Naruto ou um dos outros dois. Não sentia tanta energia desde o selamento da Kyuubi, pensou ele, nervoso. Semiramis também se sentiu um pouco nervosa. Faz tempo que não sinto tanta maldade. No entanto, parece mais fraca, pensou. Mesmo com os Jinchuriki, as coisas pareciam estranhas. Abelha, que diabos foi isso? O Ashibi exigiu saber. Você está 8-0, como esse jogador vai saber? Killer Bey respondeu de forma um tanto desajeitada. Gatinho, seja lá o que for que causou essa onda de frio. Quero que você fique longe dela, disse o Nibi na mente de Yujito. Nibi, eu posso lidar com qualquer coisa que venha contra mim. Além disso, nenhum fantoche arrogante consegue lidar com um Jinchuriki totalmente realizado, disse Yujito, arrogante. Kitten, isso está além do poder de um Jinchuriki ou de mim em geral. Nem Shukaku nem Kurama são tão estúpidos, afirmou Nibi. Por que você está nervoso? Yujito perguntou. Estou nervoso com a única coisa que pode acabar com a minha espécie. Porque eu não deveria estar ansioso. Gritou Nibi. Seja lá o que for. Você precisa ir embora agora, disse Ashibi. Por quê? Killer Bey perguntou apenas para sentir uma explosão maior de poder. É por isso. Ashibi gritou. E voltando aos Kages, o problema é o aquecimento global, afirmou Minato. Aquecimento global? Isso não existe, disse Onoki antes de sentir suas costas quebrarem. Isso também faz parte do aquecimento global, disse Minato, esperando que sua desculpa funcionasse. Com a origem do problema lá dentro, Naruto podia ser visto esmagando a cabeça de um homem com seu braço que tinha feições de garra. Atrás dele estava Albedo, com as bochechas inchadas. Vou te perguntar uma coisa. O que te deu o direito de encostar um dedo no meu filho? Naruto perguntou ao homem enquanto seus companheiros se encolhiam de medo. Peço desculpas, por favor, deixe-me viver, implorou o homem. Você não respondeu minha pergunta. Naruto disse ameaçadoramente. As bochechas de Albedo ainda estavam inchadas quando ela apontou para os homens. Ele estava apalpando e dizendo que seria fácil se minha mãe se apaixonasse por você antes de chamá-la de prostituta peituda, disse ela enquanto o homem ria nervosamente, enquanto os olhos de Naruto ficavam completamente pretos. Prestem atenção às minhas palavras, seus parasitas. Se eu ouvir algum de vocês ou qualquer um dos seus semelhantes falar mal ou encostar um dedo no meu filho ou esposa, o ataque da Kyuubi vai parecer um pequeno incidente com fogos de artifício, disse Naruto, largando o homem com força e começando a correr. Eu sei onde vocês moram. Suas cabeças vão rolar pelas ruas. Acrescentou. Como um cocô, ao vento. Albedo falou. É isso mesmo, tipo, cocô no vento? Naruto perguntou à filha como se ela fosse uma idiota. Quem disse cocô no vento? Perguntou ele. Você nunca viu macacos jogando cocô? Perguntou Albedo, apenas para ver sua rara expressão de decepção em relação a ela. Pai, não complique isso. Isso não é cirurgia de foguete, disse ela, só para piorar as coisas. Albedo-chan, você só está piorando as coisas. Agora vamos, disse Naruto enquanto a conduzia até a loja onde Shirou e o pequeno Gil estavam fazendo seus pedidos. Shirou ficou nervoso ao ouvir toda aquela comoção à distância. Ei, tio, ele cumprimentou. Oi, pai, Gil cumprimentou. E aí, vocês dois? Estão gostando das lutas até agora? Perguntou Naruto enquanto começava a fazer seus pedidos. Posso dizer que muitos de vocês parecem se esforçar muito para ficar fortes. Aposto que se Tosaka estivesse aqui, ela provavelmente perderia a cabeça vendo tanto poder que não tem nada a ver com magia. Shirou respondeu. Achei o cara do cabelo de abacaxi um idiota. Ele demorou muito para planejar e desistiu porque ficou muito cansado. Na vida real, isso provavelmente o mataria, explicou o pequeno Gil. Você tem razão, pequeno Gil.
Lembro-me de alguns generais e guerreiros esperando criar um cessar-fogo quando, na realidade, estavam cansados demais para continuar. Naruto respondeu. Aposto que ele vai ser promovido por usar muita estratégia. No entanto, o clã do Shikamaru é provavelmente o pior para se ter por perto, já que suas sombras não conseguem funcionar à noite. Enquanto eu sou completamente sintonizado com a luz e a escuridão. Acrescentou. Ei, tio, posso te perguntar uma coisa? Shirou perguntou. Vá em frente, Shirou. Naruto disse enquanto começava a pegar os pedidos. Basicamente, isso estava na minha cabeça no mês passado. Como você nasceu nesta dimensão, ela é diferente da minha. No entanto, existe um bebê como eu que você praticamente adotou, Shirou começou. Aonde você vai com esse sobrinho? Albedo perguntou, pois não gostava do conceito de linhas do tempo separadas, embora seu pai fosse de uma. O que eu quero saber é, existe outro você por aí? Perguntou Shirou nervosamente. Naruto virou a cabeça para trás como uma expressão calma. Mas ele é um idiota. Que eu não quero mencionar, nem o fracasso de uma criança. Ele disse, com a última parte soando um tanto maldosa. O quê? Gil perguntou. Agora que penso nisso, não vou me meter em encrenca se mencionar esses caras. Mas será que algum deles tem o seu próprio Shirou? Eu sei que uma garota loira tinha. Naruto murmurou. No entanto, antes de Naruto ser importunado com o conceito de singularidades infinitas com eventos diferentes, a arena inteira começou a tremer quando vários destroços começaram a cair. Naruto estreitou os olhos, pois sabia que aquilo era um problema real. Crianças, sigam-me. Algo não está certo, disse Naruto antes de ouvirem várias explosões vindas de fora. Fora! Naruto rosnou ao ver aquilo. Pelo visto, Suna estava se unindo a Orochimaru para ajudá-los na invasão. À distância, ele podia ver a fumaça de onde os Kages estavam sentados. Sem dúvida, Orochimaru estava sendo arrogante e provavelmente tentaria criar algum incentivo para que a Ionoki se unissem a ele. Naruto sabia que aqueles dois precisariam estar absolutamente desesperados para ceder. No entanto, era orgulhoso demais e não se aliar a alguém que considerasse fraco, o que provavelmente prejudicaria a reputação de sua aldeia. Onoki provavelmente ficaria mais indeciso até ver qual lado é mais forte e o que está em jogo. Portanto, no geral, eram 3 Kages contra um aspirante a Kage que fugiu de seus problemas. Albedo, leve Gil e procure sua mãe. Shirou, você e eu tentaremos encontrar Arthur e saber, ordenou Naruto enquanto seguiam seus caminhos. Com Semiramis, a rainha Assíria estava descontente com sua situação. Ela estava cercada por uma combinação de ninjas de Suna e Otori. Para piorar a situação, o bebê Shirou estava acordado e chorando de medo do que estava acontecendo ao seu redor. Não ajudava o fato de aqueles bárbaros a olharem com lascívia como se ela fosse um pedaço de carne. Quase a lembrava daquele porco que ela teve que chamar de marido anos antes de Naruto entrar em sua vida. Vamos lá, moça, você não pode nos derrotar, provocou um deles. Talvez quando isso acabar. Você pode nos mostrar tudo, provocou outro, lambendo os lábios, seguido de um monte de assobios. Semiramis apenas ergueu os braços em direções opostas. Ambos os grupos estavam cercados por runas mágicas roxas. Antes que pudessem formar selos de mão, foram perfurados por várias correntes com pontas de veneno. No entanto, o pior ainda não havia passado, pois Semiramis se certificou de que as lâminas não matassem seus inimigos. Em vez disso, o veneno especial presente nas pontas era o que os atingiu. Um deles logo percebeu, pois sua mão começou a inchar. Que diabos? Por que isso dói? O que diabos você fez com a minha mão, sua vagabunda? Gritou ele. Semiramis sorriu ironicamente enquanto todos começavam a inchar. Boiles começaram a aparecer, junto com pólipos, enquanto a pele deles rapidamente ficava verde antes das bordas escurecerem. Para um profissional médico, a melhor coisa a fazer seria amputar, mas esse veneno age rápido demais para que essa seja uma cura a longo prazo. Kami! Pare com essa dor! Gritou outro, imprudente o suficiente para cortar parte da mão com seu tanto.
Apenas seus gritos se tornaram música para os ouvidos de Semiramis. É tarde demais para amputar. Espero que você encontre prazer no submundo. Que você implore por redenção diante de Ano, disse ela antes de pegar o bebê Shirou e caminhar para uma área menos perigosa, enquanto os shinobi amaldiçoavam e imploravam para que a dor fosse embora. Mas alguns shinobi de Oto pularam na frente dela antes que Albedo chegasse com sua armadura negra e os decapitasse. Removendo o capacete, Albedo rapidamente abraçou a mãe enquanto ambas desapareciam em um redemoinho de chamas negras antes de reaparecerem na mansão. Mãe, como estão você e o bebê? Albedo perguntou enquanto Semiramis tentava acalmar o bebê Shirou. Estou bem e o bebê Shirou está apenas um pouco assustado. Semiramis respondeu quando o bebê Shirou começou a se acalmar. Você ficará bem aqui? Perguntou Albedo. Semiramis suspirou. Não sou uma mulher fraca se escondendo atrás do título real de Albedo. Além disso, seu pai terminou o projeto paralelo dele, disse ele, enquanto os olhos de Albedo se arregalavam. De volta à luta após se reunir com Arthur e saber, Naruto imediatamente percebeu que seu filho não estava em lugar nenhum. Isso até que ele avistou uma onda gigante de areia à distância. Foi então que ele notou um par de grandes asas negras voando alto no ar e liberando uma onda de chamas na areia. Gil, fique perto de Shirou e dos outros. Naruto disse enquanto estendia suas asas e seguia Zeref. Shirou olhou ao redor enquanto sacava sua espada. Então, qual é o plano? Ele perguntou. Acho que tentaremos ajudar da melhor forma possível, disse Gil enquanto se escondia atrás de Artória. Poderíamos perguntar a Kakashi-san se ele precisa de ajuda. Saber sugeriu enquanto apontava para Kakashi e Azuma, que estavam cercados. Certo. Disseram os garotos enquanto ajudavam a eliminar os vários ninjas inimigos ao redor deles. Obrigado pela ajuda. Agora, Azuma foi interrompido por Kakashi. Ah, merda. Kakashi disse. Língua, meu jovem rival. Gai gritou enquanto chutava um ninja alto no rosto. O que aconteceu? Saber perguntou. Kakashi suspirou. Acho que meu outro pequeno genin decidiu ser imprudente e seguir Gaara e Zeref, disse ele. Você pensa ou sabe? Saber perguntou criticamente. Não importa, algum de vocês dois poderia ir atrás deles e garantir que eles não sejam mortos. Perguntou Kakashi. Saber estava prestes a responder quando Shirou falou primeiro. Eu posso ir, disse ele. Fora de questão. Disse Saber. Vou ficar bem, Saber. É só uma rápida recuperação. Volto logo, disse Shirou enquanto estendia suas asas escuras e seguia o genin. Ei, não é justo. Shirou já consegue voar. Gil choramingou. Saber ignorou sua contraparte enquanto ia atrás de seu mestre. Crianças, elas nunca escutam, não é? Perguntou Azuma. Você devia ter visto Naruto. Ele ouvia comandos básicos quando aprendeu a andar, disse Kakashi, lembrando-se da adolescência do seu irmão adotivo. Com Gaara e Zeref, Gaara já estava em sua forma parcial de Jinchuriki e estava a um fio de deixar o Ishibi assumir o controle. Não ajudava em nada estar enfurecido por um oponente que ele não tinha como alcançar. Aquele maldito Zeref voava alto no céu e tentava queimá-lo vivo. Desça aqui, Zeref, e prove minha existência. Ordenou Gaara. Não estou reconhecendo agora, Gaara-san. Talvez eu precise aumentar a temperatura, disse Zeref enquanto começava a usar o Eublase. Desça aqui. Gaara ordenou enquanto continuava a disparar shurikens de areia, apenas para que elas se transformassem em cacos de vidro. Balas perfurantes. Zeref disse enquanto uma saraivada de balas era disparada contra Gaara, que se trancou em uma cúpula. Shuriken de areia. Gaara gritou, sem conseguir conter as balas. Estilo vento. Balas de ar. Disse ele, quase atingindo o jovem de cabelos negros. Dark Blast Inferno. O fogo apagou o fogo e atingiu Gaara, que começou a se parecer mais com sua besta com cauda. Estilo fogo. Grande jutsu da bola de fogo. Zeref se virou para ver aquele Uchiha idiota e junto com aquelas pessoas estúpidas que ele chama de tio e tia.
Porque não posso ter uma tia como a Merlin de quem meu pai tanto fala? Até um ladrão e bêbado como aquele Ban parece uma alternativa preferível, pensou Zeref ao ver os gêmeos idiotas formando um Rasengan gigante juntos. Aquele orbe insignificante é só uma imitação do orbe relâmpago. Gaara gritou quando os gêmeos se chocaram contra uma parede feita de várias camadas de areia. Droga! Vamos de novo, Menma. Disse Nori enquanto tentavam formar o Rasengan novamente, mas foram empurrados para longe por uma bala de ar. Mais uma vez, Sasuke começou a repetir sua mais recente técnica, com a qual era dotado, segundo ele, não é roubo para um Uchiha, e chamou a atenção de Gaara. Usando sua velocidade aprimorada, ele investiu contra Gaara em linha reta, com a intenção de perfurar seu coração. Você é muito irritante, Uchiha, comentou Gaara. Chidori. Sasuke gritou. O idiota ficou com a mão presa na parede e precisou que Zeref usasse seu próprio raio para destruir a parede de areia. Felizmente, ele conseguiu arrastar o Uchiha para longe, apesar dos chutes e gritos do emo de que precisava derrotar Gaara. Me solta, Dobbs Jr. Sasuke ordenou, sem ter a mínima noção de que estava a quase 1 quilômetro de altura. Ok. Zeref disse indiferente enquanto soltava Sasuke. Ah! Sasuke gritou apenas para ser pego por Zeref novamente e pendurado em uma árvore pelas calças. Eu te pego mais tarde, mas só se eu lembrar. Zeref disse enquanto deixava Sasuke esperando. Ei! Exijo que me deixem descer. Sasuke ordenou mais uma vez, apenas para ser ignorado. Sem perceber que suas exigências e ordens não significavam absolutamente nada. Antes que Zeref pudesse continuar sua luta, avistou mais 2 projéteis voadores vindo em sua direção. Zeref sorriu ao ver seu pai e Shirou chegando. Shirou, você está pronto para usar o que aprendeu? Naruto perguntou. Shirou engoliu em seco. Acho que sim, tio, disse ele. Não se preocupe, Shirou, vamos superar isso juntos. Afinal, é uma luta de 3 contra 1, disse Naruto quando se aproximaram. Gaara percebeu os 3 ao alcance e, em vez de perder tempo migrando e atingi-los individualmente, começou a juntar toda a sua areia e assumiu a forma de um demônio gigante da areia. Zeref franziu a testa, assim como os outros 2. Droga, Shirou, mudança de planos. Voe mais alto e evite a areia e quaisquer outros ataques baseados no vento. Naruto disse, fazendo o ruivo assentir. Gaara reapareceu no topo do gigante de areia, praticando o jutsu do Gangá, disse ele antes de desmaiar quando a areia completou sua forma. Estou livre, querida. Hora de morrer. Shukaku disse enquanto continuava atirando shurikens de areia na família. Droga, a última coisa que precisamos é de uma biju. Shirou, fique perto de Zeref. Isso está além do seu nível, Naruto avisou enquanto desviavam das pesadas ondas de areia. Então, qual é o plano, tio? Shirou perguntou. Duvido que o Ishibi esteja disposto a revelar sua fraqueza. Então, vou precisar que vocês e Zeref usem uma grande quantidade de fogo para chamar a atenção dele. Naruto respondeu. Zeref ficou preocupado com esse plano imprudente. Mas e seu pai? Perguntou ele. Naruto deu um sorriso irônico. Zeref, Shirou, acho que depois do nosso longo treinamento eu me reanimei com algumas coisas. Uma delas sendo os dragões e a outra, meu nobre fantasma, disse ele antes de voar alto. A única vez que precisei dele por perto para causar destruição e ele foi embora. Shirou disse sem expressão. Zeref deu uma risada fraca. Em certo momento, minha mãe considerou se divorciar dele, presumindo que ele estava fugindo para ser um covarde. Acontece que ele estava atacando imprudentemente os invasores inimigos, atropelando-os como um touro selvagem, disse ele, o que fez Shirou suar. Não se preocupe, tudo que você precisa é de um pouco de fé. Você quer ser um herói, não é? Esta é a única chance que você tem, Shirou, acrescentou, enquanto Shirou assentia. De volta a Konoha, as coisas estavam ficando bastante agitadas fora da arena. Felizmente, Jiraiya e Tsunade conseguiram invocar seus respectivos animais para ajudar a combater as invocações.
Por alguma razão estranha, os batalhões de Anbu e Jounin que defendiam o portão não fizeram nada além de lançar shurikens explosivas contra as malditas criaturas. Então, foram ameaçados por Tsunade perseguir por tais táticas estúpidas, já que continuaram o ataque apesar das invocações serem muito difíceis para suas kunai explosivos perfurarem. Com os Kage, como Naruto havia previsto, Orochimaru estava tentando matar Minato e tentar convencer os outros dois a ficarem do seu lado. Era orgulhoso demais e focado nas repercussões que sua aldeia enfrentaria, pois presumia que Otto e Suna fracassariam enquanto Onoki se aliava ao lado mais forte, deixando Orochimaru sozinho. Só que ele tinha um pequeno triunfo na manga. O Sannin bastardo conseguiu roubar um jutsu do pergaminho proibido. O Edo Tensei, uma técnica criada pelo Nidaime Okage para ressuscitar os mortos e forçá-los a lutar. Tirando o Conselho Civil, era seguro dizer que Tobirama era provavelmente o verdadeiro idiota do clã Senju ao tomar essas decisões. Com Kimimaro ao seu lado, Orochimaru estava em ligeira vantagem em uma luta de 4 contra 3. Então, de repente, uma figura com armadura negra conseguiu penetrar a barreira. Tirando o capacete, Albedo se revelou diante do avô e assumiu uma postura de combate. Albedo-chan, o que você está fazendo aqui? Minato perguntou. Estou aqui para lutar ao lado do meu avô, já que papai está lutando sua própria batalha contra Shirou e Zeref. Albedo respondeu enquanto puxava a foice do pai. Como essa garotinha de armadura vai ajudar? Perguntou Onoki. Ela parece bem cabeça quente, como a esposa do seu Okage, destacou a. Albedo se virou, irritada. Primeiro, não fale como se você, um idoso, fosse um lutador melhor, narigudo. Segundo, há realmente algo errado em ser como a vovó Kushina? Perguntou ela. Olhou boquiaberto. Você é uma Uzumaki. E parente da pimenta habanero? A mulher mais perigosa que existe? Perguntou ele. Logo uma mosca passou pela orelha esquerda de Albedo e saiu pela direita. E, você não consegue perceber a diferença? Ela perguntou. Risos da plateia. Ok, de onde veio isso? Albedo perguntou enquanto olhava ao redor. Chega de brincadeira. Matem-nos agora. Orochimaru ordenou enquanto os dois Hokages mortos avançavam contra eles. Minato sacou sua kunai Raishin enquanto se preparava para a luta. Albedo-chan, cuidado, estes são dois dos nossos Hokages falecidos. Eles eram muito poderosos em sua época e, do jeito que estão, não podem ser derrotados por meios normais, alertou. Espera, então eles são basicamente mortos-vivos? Perguntou Albedo. Isso resume o que ele disse, garotinha. Respondeu enquanto preparava sua armadura de raios. Eu consigo lidar com o avô morto-vivo. A única desvantagem é que preciso estar perto e pessoalmente, disse Albedo enquanto avançava atrás de Tobirama em alta velocidade. Albedo-chan, cuidado! Minato gritou enquanto Albedo evitava o próprio Iraishin do Nidaime. Muito lento, velho. Albedo conseguiu agarrar Tobirama pelo pescoço enquanto ela abria bem a boca e sua esclera ficava preta. O que é isso? Que tipo de mulher você é? Tobirama perguntou antes que uma essência estranha saísse de seu corpo e entrasse na boca dela. Que diabos? Perguntou-a enquanto o corpo de Tobirama se dissolvia em pó. Impossível. Meus fantoches deveriam ser invencíveis. Orochimaru gritou indignado. Irmão. O que você fez com meu irmão mais novo? Hashirama perguntou enquanto tentava perfurar Albedo com seu Mukuton. Eu devorei a alma dele. Não se preocupe, eu cuspi depois. Albedo respondeu enquanto tentava queimar a madeira, no momento em que Onoki começou a usar seu Jinton em Orochimaru, enquanto Minato lutava contra Kimimaro, apenas para ser jogado para longe por A, que agarrou sua cabeça e a jogou no chão. A luta continuou e as coisas acabaram se tornando unilaterais, com Minato conseguindo abrir uma brecha para conter o Shodaime. Para seu horror, assim como todos os outros, Albedo engoliu sua alma. O que deixou os três Kages lutando contra Orochimaru, que escondia seu nervosismo. Para piorar a situação, Albedo estava lutando contra Kimimaro, que já estava em sua segunda forma de marca amaldiçoada.
Eu vou derrotar você. Kimimaro declarou enquanto girava como um peão em direção a Albedo, que evitou o ataque. Tornado perfurante. Albedo gritou quando o último Kaguya ficou preso dentro de um tornado que começou a cortar sua carne com o vento. Isso não é o suficiente. Eu vou matar por Orochimaru-sama. Kimimaro proclamou enquanto ia esfaquear Albedo do alto. Não estou com vontade de morrer hoje, disse Albedo enquanto usava a foice para apunhalá-lo no estômago, antes de levantá-la e jogá-la no chão com toda a força. Adeus, tolo, fique feliz por ter caído pelas minhas mãos e não pelas do meu pai, disse ela antes de decapitá-lo. Ela então se virou e viu Orochimaru sendo espancado por cada Kage que se revezava. Onoki o golpeou com seu punho de pedra de terra antes de a desferir um soco no ar, seguido por uma enxurrada de socos e encerrando o ataque com Minato se teletransportando para o céu para golpear Orochimaru várias vezes antes do Sannin cair de volta no telhado. No entanto, antes que pudessem acabar com ele, notaram que o céu começou a escurecer. Orochimaru tentava escapar, mas sentiu uma forte dor no estômago. Permaneceu imobilizado enquanto o Kage sentia uma sensação estranha. Foi então que uma voz sombria pôde ser ouvida no alto do céu. Não há bem sem mal, mas o mal não deve florescer. Não há luz sem escuridão, mas nunca permita que a escuridão cegue. Umbracidos. Avatar Tlaost, espírito do oceano. Logo, o sol que iluminava o céu sempre brilhante e presenteava a vila com sua luz foi rapidamente substituído pela escuridão, quando uma sombra bloqueou sua visão na forma de um eclipse. A vila inteira foi amaldiçoada com o que parecia ser uma escuridão fria e eterna. No entanto, só parecia assim para a maioria das pessoas. No chão, muitos ninjas de Otsuna pararam de andar, sentindo que sua visão havia sido prejudicada. No entanto, não ajudou o fato de as forças de Konoha continuarem a luta como se estivessem animadas desde o início. Para a surpresa dos ninjas de Suna, seu ninjutsu de vento nada mais era do que o ar que emanava de suas respirações. Isso não impediu os ninjas de Konoha de dispararem enormes bolas de fogo contra eles. Shinobi de Oto se lançaram tentando usar suas manoplas e outras técnicas, apenas para enfrentar problemas semelhantes, começando a desmoronar diante de vastas quantidades de ninjutsu pesado. Alguns até tentaram utilizar taijutsu, mas se sentiram lentos e pesados, antes de serem rapidamente derrotados e mortos por ataques rápidos de kunai e espada. Em poucos minutos, a força invasora estava encurralada em vários cantos da vila. Quanto às invocações, eles não sentiam o mesmo mal-estar, mas enfrentavam uma ameaça ainda maior. Justamente quando Jiraiya e Tsunade estavam empurrando as cobras para trás, eles se abaixaram para se proteger antes que uma explosão gigante fizesse uma das cobras explodir como um fogo de artifício. Jiraiya, o que diabos foi isso? Gaimabunta perguntou enquanto o sábio sapo olhava para cima. Tsunade Ime. Acho que alguém roubou tecnologia de Soragakure. Jiraiya disse enquanto a princesa Lesma também olhava para cima e via uma estrutura voadora sobre a vila. Santo, Tsunade ficou sem palavras enquanto a estrutura continuava a atirar nas cobras. Logo uma voz estrondosa pôde ser ouvida vindo da estrutura. Deixe-me mostrar a você o castelo no céu que nenhum humano toca. Os jardins suspensos da Babilônia. Fufufuaa. É a Semiramis? Tsunade perguntou ao ver mais lasers disparados dos jardins suspensos. Tornem-se cinzas como formigas. Disse Semiramis enquanto continuava a destruir o inimigo. Acho que é seguro dizer que existe uma mulher mais perigosa que Kushina, disse Jiraiya, temendo a esposa de seu afilhado. De volta à luta com Shukaku, o espírito da areia observava com medo enquanto começava a se sentir esgotado pela visão do eclipse. Era completamente anormal e muito poderoso. Era demais para ele entrar às cegas e começar a atacar. No entanto, as coisas só pioraram para o Biju, que sentiu algo menor que ele, mas repleto de uma poderosa energia estranha. Bleachost, levante-se, seja forte. Do céu, uma grande besta alada negra desceu voando em sua direção.
Não era uma criatura comum, pois era preta com manchas e desenhos verdes ao redor do corpo, além de membros de aparência estranha e outros acessórios com espinhos ao redor. Junto com 2 olhos azuis brilhantes que podiam penetrar a alma de alguém se você olhasse para eles. A/N. Rei Dragão Supremo Zark, mas com olhos azuis. O que é essa coisa? Shirou perguntou. Pai, respondeu Zeref com uma atitude calma enquanto a fera passava voando por eles. Ele se tornou como seus professores, acrescentou. Com isso em mente, Naruto gritou quando uma esfera escura surgiu de sua boca. Se Shukaku pudesse, estaria soando ao ver algo possivelmente além de seu pai. Balançando a cabeça, ele começou a disparar uma saraivada de brocas de ar e chumbo grosso de areia na esperança de atirá-lo para longe. No entanto, Naruto não se abalou quando um raio saiu de suas asas e atravessou a areia antes que ele acertasse o ataque. Shukaku foi lento demais para se desviar da explosão sombria e levou o impacto no rosto. Com isso, ele começou a cambalear quando Naruto disparou outra explosão sombria e atingiu Biju nos ombros, enquanto a areia começava a se estilhaçar em vidro. Shukaku continuou a gemer enquanto tentava esfaquear o enorme dragão com espinhos feitos de seu corpo de areia. Naruto, no entanto, continuou a lançar rajadas de raios e fogo em Shukaku, que conseguiram neutralizar sua areia por enquanto. No entanto, embora ele possa parecer confiante e poderoso por enquanto, esta foi a primeira vez que ele se transformou nesta vida e isso já estava sobrecarregando seu corpo. O que não ajudou, pois o eclipse estava consumindo muita energia dele. Embora isso nem sempre importe, Shukaku ainda era enorme e praticamente diminuía sua forma de dragão. E eu me sinto como uma geladeira gigante com asas, Naruto pensou enquanto olhava para o espírito da areia que continuava a atacá-lo. O tio não pode segurá-lo sozinho para sempre. Shirou apontou ao ver Naruto parecendo um pouco lento quando Shukaku conseguiu acertá-lo com uma massa feita de areia. Zeref balançou a cabeça. Você tem razão, talvez se ele abusar da energia, mas duvido que ele consiga lidar com isso. Além disso, o eclipse é obra dele e provavelmente está consumindo muito mana para mantê-lo lá, disse ele, apesar de se sentir revigorado pela presença dele. Zeref, Shirou, eu posso distrair o Ishibi e impedi-lo de atacar vocês. Vocês precisam encontrar Gaara e despertá-lo. Acredito que essa seja a única maneira de selar a fera novamente, disse Naruto com uma voz estrondosa. Bem, parece que temos instruções, disse Zeref enquanto liderava o caminho até a cabeça de Shukaku. Peguei você agora. Estilo vento. Balas espalhadoras de areia. Shukaku gritou. Naruto tentou contra-atacar, disparando outra rajada de raios, mas só conseguiu eliminar a maioria dos projéteis de areia, sendo atingido apenas na asa. Após receber o golpe, ele colidiu com várias árvores antes de cair no chão. Ao olhar para cima, viu uma onda de areia vindo em sua direção com a intenção de esmagá-lo. Felizmente, ele tinha energia suficiente para afastá-la com outra orbe negra. Morra logo e me deixe em paz. Shukaku exigiu enquanto disparava centenas de shuriken de areia em Naruto. Naruto conseguiu se recuperar e evitou o ataque a tempo. Droga, é melhor Shirou e Zeref encontrarem logo esse pirralho, pensou ele enquanto voava para o céu. Vou te pegar de vez com essa. Disse Shukaku enquanto concentrava todo o seu chakra em mais um ataque. Diante de sua boca, uma esfera escura começou a aparecer, mas era diferente da de Naruto. Bijudama! Gritou ele enquanto a esfera crescia cada vez mais. Naruto respirou fundo enquanto usava sua energia de reserva para se opor. À medida que o Bijudama se aproximava, vários raios saíram de suas asas e apontaram para um único ponto que saía de sua boca. Logo, uma grande barreira branca surgiu à sua frente e conteve o ataque, que começou a empurrá-lo para trás enquanto a barreira começava a se estilhaçar. Vamos! Vamos! Só mais um pouquinho, pensou Naruto enquanto lutava para manter o ataque. Shirou, proteja-se, disse Zeref ao ver o que iria acontecer. Shukaku começou a rir ao ver a explosão de seu jutsu. Ei, eu acertei mesmo. Caos, minha bunda.
Eu derrubei essa coisa, então isso me deixou mais forte. Ei, que diabos? Ele perguntou enquanto a poeira da explosão começava a diminuir. Conforme a poeira baixava, a forma de dragão de Naruto começou a encolher até que ele se tornasse humano novamente. Ou subhumano, no caso dele, já que isso exigia muito dele. No entanto, valeu a pena agora que ele conseguiu absorver o ataque e reduzi-lo a uma única esfera vibrante que caberia na palma da sua mão. Com isso, eu invoco o cheque-mate do espírito da areia. Contra-ataque de vingança. Naruto disse enquanto arremessava o orbe a uma velocidade capaz de quebrar a barreira do som. No piscar de olhos, Shukaku olhou para baixo e viu o orbe o impactando. Só que as coisas pareciam muito lentas, pois tudo o que ele conseguia ver era algo do tamanho de uma formiga comparado a ele. Bastava tocar sua barriga, então as coisas ficaram embaçadas devido à enorme explosão que causou. A maior parte do corpo de Shukaku foi completamente obliterada, restando apenas um corpo esquelético, mantido unido por fios. Eu não terminei, só, ainda, Shukaku tentou dizer enquanto tentava reformar sua areia. Foi quando Shirou viu Gaara pendurado ao lado da cabeça de Shukaku. Lá está ele. Ele disse enquanto corria atrás do ruivo. Ah, não, você não vai. Shukaku disse enquanto jogava algumas shuriken de areia fracas no aspirante a herói. Eu vou acabar com sua maldade hoje, Ishigi. Shirou disse enquanto desviava do ataque e acertava Gaara, que acordou e caiu da cabeça. Vai, cara. Acabei de sair. Não mereço tanta surra. Shukaku gritou enquanto seu corpo desabava. Fim da música. Quando Shirou foi salvar Gaara, Naruto caiu e começou a despencar, apenas para ser pego por seu filho. Eu te peguei, pai. Não se preocupe, disse ele. Zeref, meu filho, obrigado, Naruto disse entre suspiros. Pai, o que aconteceu com sua aparência? Zeref perguntou ao notar a transformação do pai. A fisicalidade e a estrutura facial de Naruto eram as mesmas de sua forma verdadeira. Só que agora ele estava muito mais pálido, com o cabelo ainda espetado, porém preto, e seus olhos eram de um azul mais claro, porém quase branco, já que a esclera havia se tornado negra como o cabelo de sua esposa. Além disso, suas asas ainda estavam lá, mas haviam assumido uma forma reptiliana semelhante à sua forma de dragão. Algo parecido aconteceu na vida passada. Eu me esforcei demais com uma nova habilidade. Vou me regenerar para minha verdadeira forma assim que remover aquele eclipse na próxima hora ou algo assim. Naruto explicou enquanto Zeref o ajudava a chegar ao chão. De volta a Shirou, o ruivo levantou outro ruivo pela camisa. Por que você faria isso? Por que você se entregaria a algo tão perigoso que poderia matar tantas pessoas de uma vez? Shirou praticamente gritou na cara assustada de Gaara. Preciso provar minha existência. Gaara se defendeu, mas levou um soco no estômago ao cair. Porque isso justificaria o que você fez? Se não sobrar ninguém, você ficará sozinho. Você realmente acha que pode melhorar o mundo matando todo mundo? Perguntou Shirou, começando a ceder ao seu ódio. O que mais há? Não tenho ninguém. Meus irmãos me temem, assim como os outros aldeões. Meu pai me via como nada mais do que uma arma, disse Gaara enquanto puxava Shirou de volta para sua humanidade. Bem, não precisa ser assim. Você não precisa se tornar o monstro que eles definem que você seja, disse Shirou, oferecendo a mão a Gaara. Gaara demorou um pouco para registrar a oferta antes de apertar sua mão. Foi então que seus irmãos chegaram e pularam ao seu lado. Temari, Kankuro, terminamos. Perdemos, disse Gaara, chocando-os. Foi então que Zeref chegou para contê-los com correntes pretas. E antes que pensem nisso. Não, vocês não podem voltar para casa depois de tudo que sua aldeia fez, disse ele. Ah, droga, eles vão me comer vivo na prisão. Eles sempre vão atrás do gordinho e do maquiador. Disse Kankuro, chorando lágrimas de anime. Agora você admite que usa maquiagem? Temari perguntou. Bem, não é como se eles fossem acreditar que é pintura de guerra de qualquer maneira, disse Kankuro enquanto continuava a chorar.
Gaara apenas suspirou enquanto abaixava a cabeça antes de ser selado em um pergaminho destinado a prisioneiros. Acho que já chega deles. Zereth disse enquanto guardava o pergaminho. Ei, onde está o tio? Shirou perguntou, já que não via o homem em lugar nenhum. É uma história estranha, meu pai disse que sentiu algo estranho e saiu cambaleando para procurar. Zereth respondeu enquanto se perguntava o que havia de tão interessante que seu pai exausto saiu para procurar sozinho. Com Naruto enquanto o homem, agora de cabelos negros e pálidos, ia em busca da estranha energia, cambaleou pela floresta, evitando cuidadosamente se machucar. Levaria um tempo para se recuperar quando toda a luta terminasse. À medida que se aprofundava na floresta, sentiu a energia misteriosa se tornar cada vez mais forte. Em questão de minutos, encontrou-se em uma clareira onde as árvores deixariam um caminho aberto para o sol, caso o eclipse não tivesse ocorrido. E diante de Naruto estava algo que ele jamais imaginou que veria novamente. À sua frente, um belo tesouro, uma arma sagrada da era de sua primeira encarnação. A única ferramenta manual que ele usava brilhava tanto quanto o homem mais orgulhoso e poderoso que ele já conhecera. Escanor? Naruto perguntou enquanto se aproximava lentamente do machado e o tocava. Não pode ser, o machado, o velho criador. Naruto olhou para o céu escuro. Você salvou o Escanor? Eu não consegui invocá-lo como fiz com os outros. Isso significa que ele está realmente vivo. A alma dele ficou presa nas nações elementais todo esse tempo. Continuou ele, como se o próprio caos estivesse ouvindo suas perguntas. Com um único e poderoso aperto, Naruto usou toda a sua força para arrancar o machado do chão. Ele ainda conseguia sentir o calor do sol vindo do próprio tesouro sagrado Hita, junto com algo mais dentro dele. Antes que pudesse questionar a presença da lâmina pesada, Naruto sentiu-se cercado por energia antes de notar os jardins suspensos flutuando acima dele. Semiramis, Naruto murmurou enquanto era transportado para o topo dos jardins pelo pátio. Naruto cedeu à exaustão e deitou-se em um banco enquanto colocava Hita no chão. Ao virar a cabeça, viu Semiramis caminhando em sua direção com o bebê Shirou nos braços. Naruto? O que aconteceu com você? Ela perguntou com preocupação na voz. Usei muito do meu poder e me tornei imprudente. Estou cancelando o meu fantasma nobre para poder aproveitar o tempo para recuperar Semi. Naruto respondeu enquanto sua esposa se sentava e o deixava descansar a cabeça em seu colo. Tão quentinho, murmurou ele. Semiramis sorriu. Você me preocupa às vezes. Embora pareça invencível, você ainda é como qualquer ser humano comum. Você tem seus limites, disse ela. Naruto riu fracamente. Achei que você ia dizer que a classe de estrangeiros é cheia de estrangeiros, disse ele. Isso não faz sentido, marido. A propósito, que machado é esse? É um dos seus tesouros? Ela perguntou. Oh? Perguntou o bebê Shirou enquanto olhava ao redor. Não, querida, é um velho amigo. Alguém que não vejo há muito tempo. No entanto, me falta mana e força para restaurá-lo. Naruto respondeu enquanto agarrava o bebê Shirou. Papai? Perguntou o bebê Shirou, parecendo um pouco assustado. Sim, meu querido filho, eu sou seu pai. Embora eu ache que pareço mais com filha e filho agora. Naruto disse enquanto Semiramis acariciava seus cabelos. Suponho que sim. Receio que Albedo também fique furiosa com Kushina quando se perguntar o que aconteceu com seu próprio filho, acrescentou Semiramis. Naruto suspirou enquanto segurava o bebê mais perto do peito. Então, por favor, me acorde quando tudo isso acabar. Eu também deveria parar de bloquear o sol, disse ele, erguendo a mão em direção ao eclipse. Sol cai por um óculos a perire, disse ele enquanto o sol começava a iluminar a vila novamente. Sol, dê visão aos cegos. Faz sentido, disse Semiramis, tentando traduzir o nobre fantasma. Aqueles que ainda conseguem enxergar mesmo cercados pela escuridão. São os mais fortes. Naruto acrescentou. De volta com os Kaji e Albedo, Orochimaru começou a gritar enquanto se revirava no chão. O que é isso? Kabuto, seu desgraçado. O que você fez comigo?
Orochimaru gritou ao se lembrar de uma dor semelhante. Foi durante as preliminares que Orochimaru esperava que seu espião, Kabuto Yakushi, o abordasse com informações sobre Sasuke Uchiha. Apenas para ser esfaqueado no ombro como uma estranha seringa cheia de sangue. Orochimaru rapidamente executou Kabuto, acreditando que ele havia sido manipulado para atacá-lo. Tendo sido prejudicado, o Sannin teve que alterar ligeiramente seus planos. O que era um dos principais motivos pelos quais Kimimaro estava ali para assumir as funções de médico e iniciar a invasão. Agora, ambos estavam mortos e Orochimaru estava ficando sem ferramentas. Pior ainda, ele sentia como se algo estivesse tentando matá-lo por dentro. O que diabos há de errado com ele? Minato perguntou. O tolo parece que vai dar à luz, disse Onoki enquanto Orochimaru agarrava seu estômago e peito. Eu não ficaria surpreso, pelo que ouvi dizer, ele fez muitos experimentos malucos. Disse, já que era o que ele mais odiava. Kami, por que você me abandonou? Orochimaru perguntou, sem perceber a ironia. Foi quando a coisa mais nojenta aconteceu. Orochimaru gritou a plenos pulmões quando algo explodiu de seu estômago e saiu rastejando. Oh Kami! Gritou enquanto vomitava. Ai meus olhos! Onoki disse cobrindo a visão. O que? Minato parou de funcionar enquanto observava tudo isso acontecer. Albedo ficou parado, em choque, enquanto um bebê ou adolescente pálido, de olhos amarelos e cabelos azuis, rastejava para fora do Sannin como um parasita. O bebê, ou o que quer que fosse, também começou a rasgar qualquer carne e osso que estivesse no caminho, enquanto tentava escapar do corpo de Orochimaru. A pequena criatura encarou Orochimaru antes de sair do Sannin quase morto. Até os 4 do som estavam prontos para escapar com eles. Infelizmente, os 3 Kages se recuperaram e conseguiram derrotar Kidomaru, Jirobo e Sakon Barracon rapidamente. Albedo teve que lidar com Taiuya, cuja flauta foi quebrada antes de ser nocauteada por um poderoso soco demoníaco. Eventualmente, alguns Anbu e Jounin de cada vila chegaram para ajudar seus respectivos Kages, apenas para ver o evento se desenrolar. Orochimaru ofegava enquanto tentava alcançar o céu como se pedisse permissão para entrar no paraíso. Então, viraram a cabeça e viram a criança engatinhando até Anko e puxando sua caneleira. O que é você? Perguntou Anko enquanto tirava o sobretudo para pegar a criança. Mamãe? Perguntou a criança. Bem, veio da cobra e o rasgou, disse Minato, surpreendendo Anko. Sarutobi também chegou para ver seu aluno caído. Quão longe você caiu, meu antigo aluno? Ele perguntou. Misericórdia, por favor, Orochimaru implorou antes que Albedo o queimasse vivo com suas chamas negras. Acho que este mundo seria muito melhor sem ele, disse Albedo, enquanto todos concordavam com ele. Enquanto isso, Anko ficou hipnotizada pelo bebê ensanguentado. Okage-sama, eu peço para adotar este bebê. Ela disse. Anko, você percebeu que aquela coisa atravessou o peito de Orochimaru, certo? Perguntou Minato. Eu assumirei todas as responsabilidades por ele e cuidarei bem dele, disse Anko enquanto o saudava. Tudo bem, conversamos sobre isso mais tarde, disse Minato enquanto todos começavam a planejar as coisas, visto que Suna e Otto haviam recuado. Minato também olhou para cima e viu os jardins suspensos voltando para a arena. Você tem uma família muito estranha, meu filho, disse ele. Continua, e assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.